Boa noite, amados, mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 19. Mateus 19, no versículo 21. Vou tomar a leitura. Disse-lhe Jesus: se quiser ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Versículo 22. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E nós vamos ler também em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. No versículo 43. No versículo 43, diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Outras versões dizem que em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E vamos curvar as nossas cabeças para falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui estamos presentes, Pai. E Deus, nós pedimos a Tua presença e pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza, Deus, a estudar essas passagens de uma forma correta, para não fugir, ó Pai, do verdadeiro objetivo que Tu tens, Pai, para conosco, através da Tua santa palavra. Senhor, Tu és santo, todo-poderoso. Pai Deus, pedimos que haja revelação, haja, Senhor, haja avivamento através dessa palavra, haja ânimo, haja mais louvor a Ti através dessa pregação. Deus, faça de nós Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós podemos ver que não há nenhuma ligação com as duas passagens que nós lemos. Não há nenhum encaixe, Não há nenhuma ligação histórica ou acontecimento que ligue, Esses dois homens são tão diferentes, diferentes em termos de função, diferentes em termos de fé, obras, tudo. Lugar onde eles estão num sítio diferente. E nessa noite eu gostaria de fazer uma comparação, com os amados. Juntos nós vamos trabalhar numa comparação desses dois homens. Por que uma comparação? Comparação, todos nós no mundo, nós sempre nos comparamos aos outros, Embora muitas das vezes de uma forma pecaminosa, nós nos comparamos a outras pessoas por aquilo que nós temos e com aquilo que nós não temos. Sempre nos comparamos aos outros. Isso é um pecado que tem acabado com a fé de muitos, Muitos começam a entrar em desânimo, outros em ansiedade por causa de comparar-se,
achando que a felicidade consiste nos bens materiais. E isso não é verdade. A vida não consiste nisso, naquilo que nós temos. A vida não consiste nisso. Então, amados, o primeiro homem que nós lemos é um jovem. Temos a informação de que é um jovem rico, abastado, um jovem que tem riquezas, dinheiro, com posses. Esse jovem, ele apresentou-se a Jesus com uma questão, com uma necessidade de querer saber como ele poderia entrar no céu, como ele poderia entrar, passar das portas celestiais, ganhar a vida eterna. Essa era a dúvida dele. E deixando ele à parte, uma vez que nós vamos comparar os dois, o outro homem que nós lemos em Lucas 23, a Bíblia não fala a sua idade exatamente. A Bíblia não fala a sua postura, se era um velho ou era um jovem. Mas a Bíblia dá alguns nomes pejorativos, como ladrão. Em outros livros evangélicos falam de que era um criminoso. Mas no livro, daqui onde nós lemos, fala que era um malfeitor, ladrão. Na verdade eram dois ladrões, mas nós vamos falar do outro, esse que chamou a atenção. Daqui, da palavra de Deus. A Bíblia diz que ele está crucificado. A primeira comparação que nós devemos fazer é que aquele que era rico e jovem era livre. E aquele outro jovem que está na cruz, ele está preso, condenado. As suas mãos estavam crucificadas. Ele estava numa agonia, transpirado, sem trabalhar, mas por causa de dores. O sol do dia assombrava ele, juntamente com Jesus. Estava em tremenda tristeza, dores. E aquele outro jovem é um jovem curioso. É um jovem que percebeu uma necessidade na sua vida. E ele aproxima-se a Jesus e pergunta: bom mestre, né? Bom mestre, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Essa é uma questão de todos nós. Esse é o objetivo de todo religioso. Não vou dizer de todo mundo, porque há aqueles que dizem que não acreditam em Deus. Mas esse é o objetivo de todo religioso. Os budistas, kardecistas, muçulmanos, todo mundo quer entrar no céu. Não foi diferente com ele. E Jesus vai responder a ele. E ele disse: por que me chamas bom? Amados, podemos ver, analisando, que essa não é uma resposta boa, né? Jesus é bom, amados. Ele é o bom pastor. Ele é a água da vida. Jesus é o Salvador das nossas almas. Jesus é o Redentor das nossas vidas. Essa resposta não foi boa, porque na verdade ele foi fazer uma pergunta de uma forma errada. Ele disse:
que bem farei para herdar a vida eterna? Achou que Jesus ali talvez dissesse: paga alguma indulgência, faça mais jejuns, seja evangelistas, invista no reino, tire seu dinheiro. Mas não foi isso que Jesus disse. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Ele era o próprio Deus. Mas vamos ver a conversa ainda. Se quiser, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se quiseres, é verdade, entrar no reino dos céus, guarde os mandamentos. Sabe o que Jesus está a dizer aqui? Se você acha que quer fazer alguma coisa para entrar no céu, guarde os mandamentos. Não adultere, não minta, não mate. Vejamos que Jesus aqui fala dos mandamentos secundários. Nós demos aqui um estudo sobre os mandamentos. Existe uma divisão nos mandamentos. Os mandamentos que têm a ver com a nossa relação com Deus e os mandamentos que têm a ver com a relação com o próximo. E Jesus aqui, só para mostrar que esse homem não pode fazer nada para entrar no céu, não fala da relação com Deus, inicia com a relação com o homem. Porque o homem disse a Jesus, disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério. É a segunda relação com o próximo, não com Deus. Ora, teu pai disse o mancebo, jovem rico: tudo isso tenho feito, eu faço tudo isso. Amados, Jesus aqui queria mostrar àquele homem que não é possível entrar no céu através das suas obras, através daquilo que você faz. A salvação pertence somente a Deus. Não há nada que podemos fazer. Talvez a nossa intenção é como esse jovem. Estamos aqui para herdar a vida eterna. Talvez nós estamos aqui para ouvir uma mensagem. O que eu posso fazer? Essa é a nossa intenção. O que podemos fazer para herdar a vida eterna? Mas você não pode fazer nada. E muitos ainda são assim. Muitos crentes vêm a Jesus, vai à igreja para perguntar ao pastor, aos irmãos: o que eu posso fazer para eu conseguir entrar no céu? Muitos são assim, para no final das contas dizer que eu fiz, mas Deus me deixou de fora. Não são as nossas obras, não é aquilo que nós fazemos que nos deixará entrar no céu. E Jesus viu que o coração desse jovem está endurecido. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre a salvação, sobre transformação do Evangelho na vida. Às vezes, sabe, se eu converso com a pessoa, te fala toda a Bíblia sobre salvação pela graça, te fala sobre o poder de Deus, mas você vê que essa aqui não é convertida. Essa pessoa não é convertida. Você fica sem palavras, você só ora dentro do coração. Deus salve essa pessoa. Tem tanto conhecimento da Bíblia que aquele conhecimento tornou orgulhoso e filho de diabo, como disse Jesus. É o que esse homem, o mandamento tinha endurecido o seu coração. Jesus não queria salvar. Esse é o ponto final da história. Jesus não queria salvar esse jovem. As respostas de Jesus não são humildes para alcançar o nível do conhecimento que ele tinha. Quando ele veio ter com Jesus, por que Jesus não disse: vinde a mim, arrependa-se do seu pecado? Jesus não disse isso. Disse: venda tudo o que tens. Jesus queria mostrar que o coração dele
estava endurecido. Agora pergunto, será que você pode abrir mão de tudo que você gosta? Você pode abrir mão daquilo que mais gosta de fazer ou de ter? Se não podes, ainda não foste salvo. Se você não pode abrir a mão daquilo que você mais gosta, você não pode ser salvo. Jesus disse a outro jovem: ninguém pode amar o seu pai mais que a mim. Aquele que ama o seu irmão, a sua irmã, mais que a mim, não é digno. As primícias pertencem a Deus. O primeiro lugar no nosso coração pertence a Deus. Às vezes me admiro por que o culto não é a coisa mais importante para alguns cristãos. Às vezes eu me pergunto, a vida espiritual, por que não é a coisa mais importante? Só podemos falar de Deus, falar das coisas que fazemos aqui. Você vê, a pessoa faz como uma atividade, mas quando fala da vida dele, do progresso da pessoa, você vê um sorriso, um brilho nos olhos, um progresso na vida dele. Isso é notável, que ele ainda não conheceu a Deus. Ele não conheceu aquele que lhe tirou do inferno. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Então, da mesma forma, amados, talvez você está buscando coisa errada. Por que não busca a transformação? Talvez você, sempre que pregamos aqui, aquilo tenho feito. Arrepende, já fiz. Busca Deus, já busquei. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Jesus, para mostrar a ele que ele não ama o próximo, como é que ele fez? Disse: venda tudo, desse o próximo. Ele disse que não posso fazer. É uma prova exata de que ele ainda não amava o próximo. E nós também testificamos nisso. Busca a Deus, já busquei. Estou em santidade, não preciso mais disso, daquilo. Contrapartida, nós temos aquele homem na cruz. Aquele homem tem um título de ladrão, transgressor da lei. Ele foi condenado por causa dos seus crimes. Irmãos, ladrões daquela época não eram ladrões de qualquer, que roubavam televisor, roubavam telefones. Ladrões daquela época, bem nós sabemos que as viagens eram coisas perigosas, porque eram feitas a cavalos, às vezes caminhando para atravessar um país para o outro através do deserto. Esses ladrões ficavam no deserto escondidos, e eles eram pessoas armadas em espadas. Eles controlavam os caminhos, se vinha outras pessoas ou não, para poderem atacar aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa. Então, esses ladrões eram desse tipo: saqueadores, matavam crianças, estupravam, tiravam tudo das pessoas que viajavam, porque muitas das vezes pessoas viajavam por causa dos negócios. E esse homem que está aqui, amados, esse ladrão do qual nós estamos a falar, é esse mesmo: um matador, um criminoso, um maldito, uma pessoa que não tinha nenhuma reputação, um desprezado pela lei, com sangue nas mãos, sua mente criminosa. Ele estava ao lado de Jesus, a pessoa mais santa. O que podemos dizer a uma pessoa como esse?
ao nosso lado. E amados, o primeiro homem que fala é o outro, não esse que nós temos em estudo. Aquele que estava do outro lado, ele disse: se tu és filho de Deus, nos tire daqui. Você não disse que tem poder? Você não disse que fez alguém andar sobre as águas? Você não disse que faria o templo ser destruído em 3 dias? Irias reconstruir o templo? Agora estamos aqui. Faça alguma coisa. É uma fé hipócrita. Uma fé que não quer passar em dificuldades. É uma fé que, quando aparece a primeira oportunidade para abandonar a Deus, não espera nenhum segundo mais. É uma das fé, é uma fé que muitos de nós temos. Amados, enquanto aquele homem falava isso para Jesus, cuspia na cara dele, envergonhava ele na cara, falava essas palavras, foi daí que aquele ladrão, ele disse: amigo, nós estamos aqui porque merecemos. Esse castigo aqui, merecemos. Nós somos pecadores. Nós estamos aqui porque nós merecemos morrer nesse lugar. Mas esse homem aí, não fez nada. Foi isso que Jesus disse, amado, cumpriu-se. As prostitutas, os ladrões estão a entrar no reino dos céus, enquanto vocês de fatos, vocês de gravatas, vocês que ficam sentados na igreja, perdem a salvação. Foi isso que Jesus disse. Os ladrões estarão lá no céu, enquanto vocês espreitam, como o rico espreitou a Lázaro, vendo Lázaro lá no céu. Porque a nossa intenção na igreja com Deus não é correta. Esse homem, irmãos, não tinha Bíblia. Esse homem não conhecia a porta da igreja. Esse homem não tinha irmãos. Esse homem não tinha seu livro escrito numa igreja. Esse homem não fez nada. Ao invés disso, matava pessoas, estuprava, saqueava, roubava. Mas no último dia, ele arrependeu-se. Mudou de vida. Lá na cruz, o que ele fez? Não fez nada. Mas somente mudou o seu coração. Desejava a Deus acima de tudo. Sabia que ele era pecador. Sabia. Imagine, irmãos, hipoteticamente, tirarmos aquele homem da cruz, colocar ele numa escola. Que exemplo ele iria dar? Vamos tirar o mesmo homem e colocar no trabalho. Que exemplo ele iria dar? Colocar aquele homem viver com os seus pais. Que exemplo esse homem iria dar? Colocar aquele homem sobre uma zona. Que exemplo ele iria dar? E muitos de nós achamos que somos salvos, mas nunca mudamos de vida. Nos conhecem como ladrões lá fora. Nos conhecem como saqueadores. Nos conhecem como estupradores lá fora. Mas esse homem não fez nada. Somente disse Jesus: lembre-se de mim quando estiver no seu reino. Amados, se fosse nós, não iríamos deixar esse homem entrar no céu. Se fosse nós, duvidaríamos. Mas aquele que conhece os nossos corações, Jesus não disse talvez, se continuares com esse pensamento, não disse isso. Em verdade, te
te digo que hoje, ainda hoje, estarás comigo. Não é uma vergonha, amados, passar 20 anos numa igreja, depois de ir ao inferno, e uma pessoa passar 20 anos a roubar, no último dia se arrepender e ir no céu. Porque muitos de nós achamos que igreja é para levantar a nossa autoestima. São dois homens, assim como eu disse, que não tem nenhuma ligação, mas eles têm uma história dramática. O outro tem um passo avançado, cumpre a lei algumas vezes, tem a Bíblia, é uma família educada que ele tem dinheiro, mas Jesus disse não pode, é impossível. E o outro, é o último dia de vida dele, não tem dinheiro, não tem nada. São homens, quem tem a vantagem? É aquele que está lá fora, tem dinheiro, ainda é jovem, nunca roubou, nunca saqueou a ninguém. Mas Jesus disse não. A salvação, irmãos, pertence a Jesus. Quem vai nos salvar é o próprio Jesus. Não importa o que você tem feito, pode acabar como jovem rico. Alguém pergunta: o que fez o jovem rico não ser aceito por Jesus foi dinheiro, na verdade? Não, foi o coração dele. O coração dele estava cheio de ganância. Para ter ganância não precisa ter dinheiro, é só preciso amar o dinheiro. Tem pobres que são gananciosos. Então, amados, essa é a mensagem, né? E precisamos meditar no nosso coração. Como é fácil cantar: Deus é minha força, Deus é o meu prazer. O que te alegra mais? O que faz teu coração pular de alegria? Se é Deus, se respeita o culto é algo mais importante para ti. Não estou a referir aqui no grupo, mas tudo que tem a ver com Deus. Quando você reclina a cabeça para orar, você sabe que Deus está ali. Quando você abre a Bíblia, tem a intenção de que é Deus que vai falar. Pode ficar em pé, amados. Então, nesse momento, nós queremos orar. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos deixar esse momento para deixar nosso coração falar com Deus. Amém.